Nessa aula, meu querido aluno, nós temos o nosso tema, né? Nossa ideia, aquilo que nós vamos desenvolver é a tendência pedagógica progressista, né? Vamos dar uma continuidade às diferentes tendências pedagógicas, pois falamos até agora da tendência pedagógica liberal. Agora vamos conversar sobre a tendência pedagógica progressista, tá? O progressismo dessas posturas pedagógicas é verificado na convicção que elas possuem naquilo que seria a finalidade principal da educação. Isto é, a transformação da realidade social e dos atores sociais envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Então, realmente é importante essa reflexão sobre o envolvimento desses atores, né, desses alunos, desses professores, daqueles que estão envolvidos, né, e dessa mudança social que esses sujeitos produzem. Essa praxis, né, essa transformação, né, é algo transformador, algo que realmente traz, né, uma transformação tanto para a sociedade quanto para o aluno. Ela é oriunda da educação, especialmente a desenvolvida no ensino superior. Foco destas considerações rejeita de forma contundente o modelo de universidade que não exercita a criatividade, não identifica e nem analisa problemas concretos a serem estudados, que não incentiva o hábito do estudo científico. Então, a faculdade, sim, precisa fazer esta reflexão desses estudos todos, ok? E nós vamos pensar um pouquinho dentro deste viés, dentro dessa ideia. A tendência progressista é o resultado da inquietação de muitos educadores que, a partir da década de 60, se mobilizaram. Então, veja bem, essa tendência educacional é a partir dessa mobilização, dessa inquietação desses educadores. No cenário da educação brasileira, são 3 as tendências pedagógicas. Então, nós vamos trabalhar essas 3 tendências pedagógicas. A primeira, a libertadora, a segunda, a libertária e a terceira, crítico-social dos conteúdos, ok? Então, dentro dessas 3 tendências, vamos olhar uma a uma e vamos estar discutindo aí com vocês. A primeira, tendência pedagógica libertadora. Essa tendência tem sua origem ligada diretamente com o método de alfabetização de Paulo Freire. Eu acho e eu penso que todos nós já ouvimos de uma forma ou de outra quem foi Paulo Freire. Se ainda lhe falta um pouquinho de esclarecimento, procure se informar que foi um grande educador brasileiro, né, de renome internacional e que contribuiu muito para a educação brasileira e também para a educação mundial. A escola, né, dentro dessa ideia, deve ser valorizada como instrumento de luta das camadas populares, propiciando o acesso ao saber historicamente acumulado pela humanidade. Então, quer dizer, dar essa condição, né, que o sujeito possa buscar isso, né, buscar esse conhecimento. Porém, reavaliando a realidade, né, fazendo essa leitura dessa realidade social na qual o aluno está inserido. Então, é muito importante que, além da busca, né, ao conhecimento, às informações, faça necessário esta reflexão dessa realidade onde o aluno está inserido. O objetivo principal da educação é conscientizar para transformar a realidade. Olha só, o objetivo principal é conscientizar para a transformação da realidade aonde o sujeito está inserido, esse aluno, esse professor, né? Os conteúdos são extraídos da prática social, né, e do cotidiano dos alunos. Os conteúdos pré-selecionados, quer dizer, são selecionados com uma certa prévia, são vistos como uma invasão, né, uma invasão cultural, né? A metodologia é caracterizada pela problematização da experiência social em grupos de discussão,
Então, esses grupos de discussão realmente acontecem, onde as pessoas discutem sobre esse conhecimento, sobre essa informação, sobre esses conteúdos e dialogam sobre isso, né? Sobre esses conteúdos todos. A relação do professor com o aluno é tida como horizontal, em que ambos passam a fazer parte do ato de educar. Então, essa relação, dentro dessa tendência, é horizontal, tá? E não vertical. Então, realmente é algo que possa produzir entre professor e aluno uma relação horizontal, no sentido de que ambos têm algo para aprender e ambos têm algo para ensinar. Dentro dessa ideia progressista, vamos olhar a segunda tendência. Tendência pedagógica libertária. Dá maior ênfase às experiências de autogestão, né? Sem qualquer forma de poder. A prática não diretiva. O professor não dirige, mas cria as condições de atuação do aluno. E é a autonomia, excluída de qualquer direção de fora do grupo. A escola propicia práticas democráticas, pois acredita que a consciência política resulta em conquistas sociais. Os conteúdos dão ênfase nas lutas sociais, cuja metodologia é e está relacionada com a vivência do grupo. O professor torna-se um orientador do grupo, sem impor as ideias e convicções. Você veja, nesse momento que nós estamos conversando sobre essa tendência, qual é a ênfase? Essa relação do professor, não de impor o conteúdo, mas sim de colocar, de apresentar, para que todos possam discutir, dialogar em torno dessa ideia. Ok? O terceiro ponto, né, é o crítico social dos conteúdos. Tá? Então, é a valorização da escola como espaço social, responsável para quê? Para a apropriação do saber universal. Então, a escola é o lugar responsável para que o aluno venha se apropriar deste conhecimento. É nesse momento histórico, né, que o aluno ele se envolve com aquelas informações trazidas pelo professor, de várias formas, de várias metodologias, e esse aluno vai se relacionando, mas não de uma forma, vamos dizer assim, apática, mas sim numa relação interativa entre professor e aluno, né? Os dois têm uma troca aí, em que ambos são sujeitos ativos. O educando participa com suas experiências e o professor com sua visão de realidade. Então, o professor dá valor à experiência do aluno. O professor escuta o seu aluno. O professor dá oportunidade para que o seu aluno possa articular juntamente com ele nesse conhecimento, nesses saberes que são discutidos. Tá? Não é o aluno sentado e o professor falando, mas sim uma relação bastante próxima. A classe trabalhadora deve apropriar-se do saber. Adota o método dialético, este que é visto como responsável pelo confronto entre as experiências pessoais e o conteúdo transmitido na escola. Tá? O educando participa com sua experiência e o professor com sua visão de realidade. Por esta razão, gente, é muito importante nesse momento a relação do professor e aluno. Para concluir esse momento, o que se mostra com maior grau de importância é a percepção de que a prática pedagógica está sujeita ao condicionamento ou aos condicionamentos da ordem social, que sugere múltiplas concepções do ser humano de sociedade. Por essa razão, é muito importante que a escola faça essa reflexão também. Ok, gente? Valeu!